Databasecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e durante a minha carreira de DBA eu já presenciei muito desastre. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini. Como eu sempre digo, o backup não me dá medo, quem me dá medo é o restore. Oi pessoal, meu nome é Humberto, eu sou um dinossauro da informática, trabalho nisso há muito tempo e já passei por tudo quanto é tipo de complicação que pode acontecer no banco de dados. Oi pessoal, aqui é o Guilherme Santana. A frase que a gente sempre ouve antes de um problema é: eu tenho backup. Meu nome é Marcelo Gonçalves e eu já removi um datafile de produção. Episódio número 16 do Databasecast. Nesse episódio falaremos sobre Disaster Recovery. Aqui nós estamos prontos para falar sobre aquele dia negro na vida do DBA, quando dá tudo errado e a gente tem que sair correndo que nem um maluco para resolver problema. Wagner, pelo que me parece e pela sua experiência, já deve ter feito muito isso, sair correndo para resolver problema. Rapaz, a vida de todo DBA um dia vai passar por isso, então tem que se preparar e estar pronto para o momento, porque senão passa no RH no dia seguinte. E agora a gente tem um time aqui de 3 profissionais, finalmente 5 DBAs aqui, não tem nenhum programador, analista, usuário. A gente está em casa aqui para falar o que cada um faz para resolver os seus desastres. Perguntar para o meu colega Humberto, você já teve que apagar algum incêndio urgentemente, talvez até de pijama, Humberto? Já, na nossa vida é muito comum acontecer isso. O pessoal te acorda de madrugada para resolver um problema que só Cristo mesmo para resolver. Às vezes é problema de banco, às vezes é problema de um dado que ele quer voltar, é sempre alguma fria, a gente tem que trabalhar rápido para resolver. O pessoal sempre tem urgência e sempre que é na hora e você sempre tem que fazer, então a gente tá aí para isso. E você, Marcelo, já teve que deixar de assistir o jogo de futebol no meio para ter que resolver um incêndio no banco de dados? Eu não deixo de fazer aquilo que eu gosto, eu faço junto, eu posso trabalhar de casa. A gente tem muitos profissionais experientes com a gente que sabem resolver problemas, tem aquela habilidade que é muito valorizada para quem contrata. Hoje a galera tá forte aí, pelo menos vai dar risada, porque Disaster Recovery, depois que passou, aí a gente pode rir. Na hora é meio desesperador, né? Mas depois é uma tranquilidade. Bem, ouvintes, estamos na leitura de e-mails do Databasecast. Essa leitura de e-mails é em relação ao episódio número 15, a história do Postgres que a gente gravou com o Fábio Teles. Wagner, o que você achou do episódio depois que a gente publicou ele no ar? Você gostou? Teve muito elogio, feedback, bronca? Cara, se esse episódio não tivesse muito elogio e bronca, eu ia ficar cabreiro, porque pediram tanto esse episódio que pelo menos se manifestar o pessoal precisava. Mas foi legal, tem bastante coisa aí. Se a gente pegar o feedback desse episódio, alguns avisos. O primeiro, ganhador da promoção que ia sortear um curso do eMasters Pro. O ganhador da promoção foi Fabrício de Rois Melo. Parabéns. Não se preocupe que a equipe da produção do eMasters vai entrar em contato com você para que a gente possa pegar os seus dados e lhe entregar o prêmio, que é um curso do eMasters Pro à sua escolha. Outro aviso, que a gente teve alguns problemas com o feed RSS do eMasters no iTunes. Porém, eu já resolvi esse problema. Quem quiser já pode baixar os arquivos pelo iTunes sem problema nenhum. E por fim, queria perguntar uma coisa para você. A gente teve recentemente 2 perdas importantes na área da computação. O Steve Jobs e também o Rich, que foi o criador do C e também o co-criador do Unix. Você ficou chateado? Você gostava mais do Steve Jobs ou mais do Rich? O criador do Unix vai ser, claro, uma perda importante pra gente que é do mundo de informática. Agora, Steve Jobs é um cara que transcende isso tudo. Eu escrevi isso no Facebook, cara. Eu nunca fui usuário de Apple e também nem tanto assim um fã dos
produtos deles. Mas Steve Jobs é um gênio que marcou o final do século XX. Esse cara vai ser lembrado daqui a 100 anos, com certeza. A gente precisa reverenciar uma pessoa que deixou uma história como esse cara. Steve Jobs foi muito importante para a computação em geral e também para outras áreas, como telefonia, educação e etc. Eu lembro que o Steve Jobs não era uma figura tão conhecida quanto ele é hoje. Quando eu comecei na área, se falava muito em Mac para um nicho específico, que era a parte artística, diagramação, edição de vídeo, e com o passar do tempo isso foi se popularizando. E aí mais pessoas acabaram conhecendo o Steve Jobs. Já o criador do C, que é o Rich, eu devo a ele muitas horas de programação, tanto na faculdade quanto fora dela. Programei muito em C e também em C++. Você chegou a programar alguma coisa em C, Wagner? Eu programei bastante em C, pós-graduação, fiz muito isso. Profissionalmente, eu não usei C, porque eu já fui direto mais para a área de banco de dados e mais para SQL, essas coisas. Mas C é um marco, né, cara? De qualquer maneira, foram duas perdas importantes na nossa área, mas a vida continua. Lembrando, Wagner, que quem quiser entrar em contato com o DatabaseCast, tem um e-mail, databasecast@gmail.com, tem a conta no Twitter, @databasecast. Não esqueça de dar o joinha no Facebook e, obviamente, comentar. Isso é muito importante pra gente. Vamos lá, Wagner, pros e-mails. Um dos e-mails que eu separei é o do Ricardo Baba. O Ricardo mandou uma bíblia aqui pra gente. O senhor de um artigo faz muitos comentários, elogiou bastante podcast sobre o Postgres. Chamou eu de Walter, mas tudo bem, não tem problema. Walter Crivellini, beleza. A partir de agora eu só vou te chamar de Walter Crivellini. Vamos dizer que eu até me atento por esse nome, né? Mas tudo bem. É o seu sinônimo. O banco de dados tem o seu sinônimo. É o sinônimo do Wagner. Exatamente. Depois o Ricardo faz uns comentários a respeito da opinião dele sobre o MySQL. Digamos que você já, de certo modo, um fã do MySQL. Ele até ficou um pouco triste, me parece, com os comentários que nós fizemos a respeito do MySQL, que às vezes a gente põe uma opinião pessoal e o pessoal toma isso como uma recomendação. Na verdade, eu faço uma opinião pessoal. Até gostaria de salientar mais uma vez, minha experiência com MySQL é muito limitada. O que eu falo é uma opinião pessoal minha, só. E ele, no fim, acaba perguntando se o e-book que eu tinha prometido, o autor de um e-book que vai ser lançado em breve, e se ele já tem uma previsão para lançamento. Ainda não tenho, assim que eu tiver informações, eu vou divulgar aqui, porque, como eu falei, o e-book é gratuito, é só entrar no site do DD2 University e vai estar disponível para download. Então, quando tiver novidades, eu informo, Ricardo. Obrigado pelo seu e-mail. O que mais você separou de e-mail, Wagner? Separei aqui para nós, Mauro, o e-mail do Luiz Henrique Rosário, que é de Rio Preto, aqui no interior do estado de São Paulo. Então ele escreveu o seguinte: olá, bom dia. Só para conhecimento, consegui arrastar mais alguns para o mundo do DatabaseCast. E muito obrigado, Luiz Henrique. Aumentar nossa audiência aqui, a gente só tem que agradecer. E em seguida ele mostra um update que ele escreveu aqui. Eu vou até ler para vocês, porque eu levei um susto da primeira vez, mas depois tem explicação. Update programas set melhor igual a DatabaseCast, where tarado 1 igual a Mauro, and tarado 2 igual a Wagner. Em seguida ele diz que na terra dele, tarado quer dizer pessoa que é bom naquilo que faz. Então eu agradeço o comentário mais uma vez, Luiz. Eu acho que eu nunca fiquei assim tão assustado de ser chamado de tarado, Wagner, mas dessa vez tem um bom motivo. Nessa terra onde ele mora, lá em São José do Rio Preto, tarado tem um outro contexto, então não tem problema. Vou comentar agora sobre os comentários que a gente teve lá na página do eMasters. Tivemos muitos comentários, principalmente um pessoal engraçado que falou que eu não sei cantar, um pessoal que colocou alguns links sobre Postgres, teve o comentário do Ivan, que sempre comenta, falando sobre o feed, já disse que o feed já está arrumado. Também teve um comentário do João Paulo, que escreveu o seguinte: muito legal o podcast, eu sou o DBA Oracle da IBM de Hortolândia, e encontrei esse podcast por acaso. Gostaria de ouvir um pouco sobre os cursos para a certificação Oracle, preços e se realmente vale a pena fazer um desses. Valeu. João, a gente vai falar sempre de Oracle, assim como outros bancos de dados, durante os nossos programas, e vamos acabar falando sobre cursos também. Falar sobre cursos de banco de dados é um tópico interessante, não é, Wagner? Tanto fora como dentro da faculdade. Demais, cara. Todo mundo faz isso a vida inteira e a gente que está na profissão está constantemente se reciclando. Então é uma necessidade com toda certeza. Também tivemos aqui o comentário do Luiz Henrique Garete Rosário, que falou o seguinte: olá pessoal, já ouvi todos os DatabaseCasts e aprendi muito. Parabéns pelo programa, aguardo para os novos capítulos. Abraços. Obrigado pelo comentário, Luiz Henrique. Você fez aí a sua obrigação como bom ouvinte, que é mandar um e-mail ou um comentário pra gente e interagir. Rapaz, o avatar que o Fábio Teles está usando
aí na nossa página é do tempo que eu fazia o mestrado que eu falei, hein, cara. Olha a foto que ele pôs na página dele. Wagner, me diz uma coisa. Você tinha mullets, Wagner? Cabelo comprido, que nem o MacGyver? Não, mullet não. Pelo amor de Deus. Mullet não fala isso. Tô cabeludo de novo, mas mullet não é comigo, não. Porque tá aparecendo aqui, sem sacanear demais o Fábio Télix, que por gente boa, deu uma entrevista aqui pra gente muito legal, mas tá meio esquisito aqui. Ah, mas isso aí, com certeza, isso é anos 90, cara. Essa foto do Fábio é dos anos 90. Se você não tinha mullets, Wagner, você tinha o quê? Black Power? Não, amigão. Cabelo era New Wave, velho. New Wave, tá bom, Wagner. Vamos lá, o que você separou de tweets aí pra gente essa semana? Separei aqui do @Guedis, que escreve: ouça o @Teles falando sobre o Postgres no @DatabaseCast. Muito bom. Quer dizer, galera do Postgres veio ouvir o nosso podcast só pra prestigiar o Postgres, mas estão bem-vindos. Muito obrigado. Opa, é isso aí, obrigado. Eu separei aqui 2 tweets interessantes. Um foi da @Aline_Amaro. Ela provavelmente deve ter escutado aquela frase que a gente falou no episódio sobre arquiteto de software com o pessoal do Void Podcast, onde eu disse que o bichinho do Olap tinha picado o Leandro. E ela escreveu o seguinte: pois é, concordo com a galera do @DatabaseCast. Fui picada pelos bichinhos do BI e apaixonei. E também do @CássioZ. Ele fala que está colocando em dia os excelentes podcasts sobre bancos de dados. Parabéns novamente, @DatabaseCast. Bom, Wagner, terminamos aqui a nossa interatividade. Pronto para falar sobre disaster, recover, tufão, tsunami, terremoto e outros desastres que acontecem no banco de dados? É com uma galera boa, hein? Não é porque são meus colegas e foram meus colegas de trabalho. O Beto, trabalhei com ele por bastante tempo, dei muita canelada nele jogando futebol também, meu amigo pessoal, mas o pessoal é bom isso. Vamos lá. E digo mais, Wagner, esse ficou o episódio mais engraçado que a gente gravou. Tem risada do começo ao fim. Pois é, a galera é animada, cara. O negócio é bacana. Não pensa que é só nerd, não. A gente é nerd e a gente dá risada. Vamos começar o nosso programa falando sobre os nossos participantes. Wagner, são todos colegas seus da IBM. Exatamente. Inclusive, trabalhei com o Humberto no mesmo projeto que ele está até hoje. Ele continua enchendo o saco do povo lá. Já renovou a galera, pelo jeito. O Guilherme e o Marcelo são mais novos do que eu naquela conta da IBM, mas pessoal muito qualificado que a gente sempre ouve falar durante as reuniões de grupo aí dos DBAs lá da nossa empresa. Pelo que eu entendi, parece que o Humberto é chefe do Guilherme e do Henrique. É isso mesmo. Não é chefe, team lead. É o senhor do feudo, aquele que pega o chicote pra dar nos escravos. Trouxe os dois aqui para responder as perguntas difíceis para mim. Ó, isso já é uma atitude de chefe, com certeza já deu pra entender aqui. Mas não fiquem acanhados, podem falar à vontade que eu não garanto nenhum tipo de vínculo empregatício se vocês forem mandados embora amanhã ou depois. Então vamos lá. Humberto, já que você tem aí essa sua, digamos assim, posição de team leader, chefe da equipe, fala um pouco pra gente da sua experiência, o que você conhece com um banco de dados, quais tecnologias já trabalhou, quantos anos você tem na área. Bom, eu sou uma pessoa já de meia idade, digamos assim. Eu comecei na... Não, pode parar. Quando você fala de meia idade, eu quero saber se você é mais velho ou mais novo que o Wagner. Ah, não, aí também não. Tá. Eu sou desse... Você quer falar a idade real? Você tá perguntando antes ou depois de Cristo? Não, eu sou depois. O Wagner é do Antigo Testamento. Wagner é minha fonte constante de piada no que diz respeito à idade, e a gente faz isso porque tenho muito respeito por ele, mas não deixe de sacanear. Vamos lá, Humberto, continua, por favor. Bom, eu comecei no Banco do Brasil há muito tempo. Comecei mexendo com mainframe, COBOL, CIX, DB2, essas coisas que sempre falaram que vai acabar e até hoje não acabaram, né? Depois eu fui para uma empresa que desenvolvia sistemas para plano de saúde, gestão. Lá eu comecei a mexer com Oracle, comecei a mexer com Data Warehouse, também do Oracle Warehouse Builder. E lá eu fui desenvolvedor também, antes de começar a mexer com Oracle. E aí depois me tornei DBA lá. E agora estou no projeto lá na IBM desde 2005, cuidando de uns bancos de um cliente norte-americano, um cliente grande, e comecei num outro time, os dados foram crescendo, o volume foi aumentando, eles abriram um outro time, onde eu passei a liderar, e aí o Marcelo e o Santana, que estão aqui com a gente, são os meus braços direitos lá nesse novo time. Ô Humberto, você comentou que o volume de dados é muito grande. Tem uma pergunta para você. Você tem dado em casa? Começou com a piadinha. Não, Wagner, de maneira alguma. Só de madrugada, né, Humberto? Não. Isso aí tá fora
fora de cogitação. Deixa eu só perguntar, se você pudesse se encaixar numa das 3 principais carreiras de DBA, o DBA que administra, o DBA que programa ou implementa e o DBA que mexe com BI, qual das 3 você se encaixaria, Humberto? Que administra mesmo. Guilherme, fala um pouquinho pra gente da sua experiência, se você já trabalhou com programação, com banco de dados, com qual tecnologia, e se você também tá devendo alguma cerveja pro Wagner ou não. Devendo eu não devo nada, porque senão eu nem vim aqui hoje. Eu já trabalhei como desenvolvedor Delphi, desenvolvedor Visual Basic, depois comecei a trabalhar como DBA mais ou menos em 2006, mudei um pouco para suporte à produção, depois em 2008 eu voltei a trabalhar como DBA no time do Humberto e estou até hoje trabalhando na IBM como DBA. É mais administração e DBA de algumas programações de scripts. Tá bom, já chega, não vai falar sobre o seu passado negro, Santana. Qual que é o passado negro? Você trabalhou com DBase ou alguma coisa assim? É mais por causa de programação que o pessoal fica me lembrando disso. Ah, entendi. Aproveitando que não tem nenhum programador aqui hoje. É, assim, oficialmente não, né? Mas tudo bem. Você trabalhou com algum outro banco além do Oracle, Guilherme? Não, só na pós-graduação que eu vi DB2, mas fortemente atuando em produção só com Oracle. Até onde eu sei, DB2 é domínio do Wagner. Você é o cara que dá aula pra esse povo aqui? Rapaz, dá aula de DB2 eu vou dever pra muita gente, viu? Mas eu dou minhas cacetadas. Eu trabalho com DB2 em várias plataformas. É um negócio que eu já tô sempre aprendendo, mas já tenho alguma experiência. Marcelo, fala um pouquinho pra gente da sua experiência, do que você já trabalhou, se você tem alguma experiência na área de BI, programação, administração, e quais os bancos que você já teve a oportunidade de mexer, a fuçar e quebrar? Bom, quebrar bastante, vários, mas a experiência minha até é bem focada em Oracle. Eu caí de paraquedas na IBM, me falaram, você vai aprender Oracle? Eu falei, é de comer? Não, é um banco de dados. E o que é um banco de dados? Que legal, hein, Marcelo? Esse é o primeiro dia que todo funcionário quer ter. Você vai ter um problema gigantesco que vai tirar muitas noites de sono, fazer seu cabelo cair e causar o seu divórcio. Nós vamos fazer você envelhecer 50 anos em 5, né? É muito bom. É o inverso do que os programas de transformação fazem. Eles fazem você perder, 10 anos em um programa e com o Oracle você ganha, 50 anos em 5, né? Realmente para transformar a sua vida ou para tirar ela. Mas a minha experiência é bem focada em Oracle, com 9i, 10G e 11G começando agora. Eu trabalho no mesmo time do Santana desde o começo e junto com o Humberto desde o começo. E a gente tem algumas plataformas diferenciadas como HPUX, Unix AIX e Unix Solaris. No Windows a gente não trabalha não, até porque não presta. Pronto, começou de novo. Mas tudo bem, continua. É ridículo mexer com Oracle no Windows quando a gente tem 80 terabytes na mão e achar que o Windows vai dar conta disso. Não vai. Mas, tem janelinha, tem cor na janelinha, não é só tela de terminal. Muito bem lembrado da janelinha. Nós temos colegas de SQL Server e eles falam que a gente fica do lado negro da força pela tela do boot ser preta, né? Eles ficam do lado claro da força. O lado negro da força tá dando mais dinheiro, apesar de mais dor de cabeça. Eu escolhi esse lado negro da força e tô me dando bem com ele. Ainda bem que você não falou que é o lado rosa. Se você falasse que é o lado rosa, aí ia ser pior ainda. Não diria que o lado deles é o lado claro, é o lado azul, né, do GPF do Windows lá, tela azul. Legal, Wagner. Os seus colegas aqui, todos eles gostam de Oracle, HPUX e coisas assim legais de você fazer de sábado à noite, quando você estiver assistindo Super Cine, sozinho. Ou seja, o pessoal realmente aqui é bem hardcore. Diria até que o pessoal tá num nível aqui pleno e sênior. Quem que tá como pleno e quem que tá como sênior aí? Eu sou considerado sênior pela idade. Não. Você é sênior e o Wagner é ultra sênior, então. É mitológico, ser imortal. Senil. Santana e o Marcelo com certeza são no mínimo pleno. Eles têm pouco tempo, eles têm menos tempo de informática, eles são moleque ainda, 20 e poucos anos de experiência e capacidade, são plenos. Humberto, você falaria que o Guilherme e o Marcelo são moleques ou eles já podem usar farda preta de caveira? Não, pra caveira não, ainda faz xixi na cama, essa turma ainda tá muito crua ainda. Mas em termos de Oracle, os caras são fera. Então, os caras já começaram o programa me sacaneando, porque o Guilherme e o Marcelo até que não sabem, mas o Humberto tá ligado. Eu fui o primeiro DBA de SQL Server dessa conta que eles estão falando, e os negros já começam o programa arrepiando no SQL Server. Mas tudo bem, isso é mal do Windows. Todo mundo tem um lado negro, um passado negro, Vagnão. É legal isso, porque talvez a maioria dos nossos ouvintes não tenham tanto contato com o que vocês têm, que é esse ambiente mais de Unix. Citaram aí o HPUX, Solaris e também o Windows. Na verdade, o estudante, quando está começando a
a trabalhar nessa área, infelizmente não tem tanto acesso a esse tipo de sistema operacional e tecnologias como os Oracles que vocês devem estar trabalhando, provavelmente em Grid ou algo assim. Mas isso não quer dizer que seja impossível trabalhar nessa área. Quando vocês começaram a aprender, tanto o Marcelo, que começou com a mão na massa, quanto o Guilherme, vocês começaram direto já na telinha preta lá do Unix, usando arquivo de configuração, parâmetro, pipe, grip e todas aquelas coisinhas legais que todo Unix padrão POSIX tem? Sim, porque senão fica mal acostumado, né? Mal acostumado que nem criança criados pelos avós que gostam de tomar pera com leite? Exatamente isso. SQL Server é criador com a avó. Tem uma história engraçada aí. O nosso ambiente é de produção e é muito crítico. E quando o pessoal chegou lá no projeto, o Wagner sabe disso também, muita gente na hora não tem a inteligência emocional para ficar na conta, né, Wagner? O pessoal entra num problema com o telefone com os americanos e o negócio é feio, o cara fica nervoso e não consegue, aí chega e fala, eu quero sair, quero passar pra dev, quero ir pra outro projeto. Isso é muito comum lá, viu? Ó, pede pra sair mesmo, pede pra sair. Pode crer, pede pra sair. Na verdade, Sério? teve um aqui que pediu pra sair, só que aí não deixaram ele sair, ele tá até hoje. Não, queremos saber quem é o arregão da história. Com a Gueta a gente já sabe que é o Santana, né? Queremos saber quem não aguenta uma linha de comando com pelo menos 15 parâmetros, case sensitive, utilizando o VI. Nossa senhora, não, mas não é questão disso. Eu pedi 2 vezes pra sair, porque não foi uma vez só, não, foi 2. Foram 2 vezes. Reincidente, não é de primeira passagem. Não, o incêndio era grande. A hora que apareceu o conjunto de bancos que a gente ia cuidar, você imagina uma alta de 10 minutos causar alguns milhões de dólares de prejuízo, você não quer ter essa alta nas suas costas. Vou começar a falar sobre Disaster Recover, agora que o pessoal já se apresentou. Vamos começar falando sobre como tudo surge. Aquela história, você tá naquele dia agradável, tomando seu café, você quase não pegou trânsito para ir pro seu trabalho, a sua esposa não brigou com você na noite anterior, o salário tá depositado em dia, e aí de repente você tem aquele sexto sentido que alguma coisa vai dar errado. Tá dando tudo muito certo, tudo muito bonito, até um arco-íris na janela, e aí você fala, daqui a pouco vai começar. Sabe? Quando você tem aquela sensação, antes de começar a tempestade, que começa a ventar, ficar nublado. Vocês já passaram por isso? Tem aquele sentido que fala, tá vindo. É hora de ir embora, né? Qual que é a sensação? O joelho do Santana incha. Quando o joelho dele incha, ele vai checar o backup. Você já desenvolveu esse feeling, Wagner, de descobrir que vai vir um incêndio, vai vir um problema que você não tem como se esquivar e o melhor é encarar de frente mesmo? Ou de costas? Isso é canil. Tem dia que você tem essa sensação que o bicho vai pegar e não vai ter jeito. Principalmente quando você tem aqueles colegas pé frio do seu lado. Fala, putz, esse aí é o cara que tá junto comigo como suporte essa semana? Ferrou, só vai dar pau. Tem até um nome do colega nosso aí, né, Humberto? Que o cara é um magneto. Não é possível. O cara todo ano ganha o troféu de DBA para raio. Pra você ter uma ideia, ele assistiu o jogo do Brasil, que a gente perdeu todos os pênaltis. Ele estava no estádio. Foi pra Argentina. É brincadeira, não. Tá brincando que ele tava lá. É verdade, cara. Ô, louco. O poder especial dele é atrair problema. Exatamente, cara. E esses são o tipo dos problemas que ocorrem de forma inesperada, ou se tem alguma pessoa que você já conhece que vai atraí-los, eles são batata, ou seja, eles sempre vão aparecer. E aquela situação que começa tranquila, gerenciável, você sabe o que fazer, tá tudo no script, e de repente toma aquele turno, por exemplo, aquele comando que você tem certeza que vai rodar, e de repente no meio para de uma forma inesperada. Já aconteceu com vocês? Você pego de surpresa assim, no meio de um procedimento e acabar se tornando numa situação inesperada, ou mesmo num incêndio, que você tem que cancelar todo o seu almoço pra resolver aquilo? Acontece demais, né, cara? Mas você falou aí em premonição, de sentir que tá ventando. Esse sentido meu é muito ruim, cara. Geralmente a tragédia acontece comigo quando eu acho que tá tudo tranquilo. Eu não tenho aquela, hoje tá ruim, hoje vai acontecer isso. Não, geralmente é quando eu falo, nossa, cara, tá tranquilo, tá tudo muito sus. Aí é que o negócio vem, cara. Aí o Beto decide tirar férias e aí ferra tudo. Quando ele tira férias, parece que atrai. Ele tira férias, alguém roda um comando lá, iniciar problemas. E ele deixa um match job pra ferrar com tudo quando ele sai de férias, pra acharem que ele é importante. Os caras falam que sou eu mesmo, que eu deixo na crontada. E você, Marcelo, tem um pouco desse feeling de achar que a coisa vai acontecer, começar a trabalhar e falar,
tá começando a cheirar mal. Eu sou um fução, então eu não tenho muito feeling não, mas quando tá muito monótono, eu não vou lá e faço a merda, eu mesmo. Que beleza. O cara que garante nosso trabalho nas madrugadas, que cancela nosso feriado, faz a gente cancelar a nossa viagem pra praia. As nossas esposas aqui adoram você então, né, Marcelo? Pô, cara, cancelar a viagem pra praia me deu um peso na consciência agora que não tem igual. Fiz uma colega nossa perder a viagem pra praia pra ela. Desembucha. Ela teve que ficar um final de semana inteiro reconstruindo o banco porque eu fiz errado. Muito bom. Problemas. Problemas vão ocorrer, geralmente de acordo com a lei de Murphy, ou seja, na pior situação possível. E como é a gente que tá trabalhando nessa situação, a gente tem que resolver. O que geralmente acontece com o banco de dados? Eu tenho, por experiência, a ideia que a maior parte dos meus problemas, no que diz respeito a hardware, envolve geralmente disco. Quando a gente for falar em problemas de usuário, aí é outro nível. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente quais são, na opinião de vocês, as principais áreas assim que geram os incêndios, no que diz respeito à tecnologia, sem focar um pouco na parte de seres humanos, que a gente já sabe que tem uns mãos de pântano aqui que se coloca a mão quebra tudo. Aqui pra gente normalmente é network. Só para variar um pouquinho, tá todo mundo falando de Oracle, eu vou falar de SQL Server. No SQL Server, a grande fonte de problemas é o maldito do Windows, cara. Esse negócio é um desastre. Parava o SQL Server, era o Windows. Rebuta o Windows que tá tudo resolvido. Batata, fazia isso, tudo voltava ao normal. Quando se fala de trabalhos com Unix, né, agora eu mexo com DB2, por exemplo, aí é outra parada, mas SQL Server é tiro e queda. É sistema operacional simples. Normalmente é network porque acaba controlando tudo, né? A gente não pode acessar o banco, network controla os discos também, que é usação storage, então é o que mais causa problema pra gente. Na minha situação seria network em segundo lugar. O fato é o disco mesmo, a história de algum tipo de problema físico no disco. A gente enfrenta dois tipos de problema. Um é o pessoal reclamando de lentidão, que é um baita de um pepino também, a gente tem SLA para cumprir. Então, nesse caso, a maioria dos problemas é network mesmo. O problema de ter que restaurar banco, de perder datafile, essas coisas aí, eu também concordo que é ligado ao storage, é negócio de disco. Mas geralmente são esses dois aí. E rede afeta também o hack, né? A gente já teve muito problema com o Oracle em hack por causa de rede. Quando cai a conexão e aí o nó cai, às vezes cai o server inteiro. Então, é rede e disco mesmo. A questão de falta de recurso, ambiente e também falta de planejamento para ficar preparado para os incêndios quando eles ocorrerem, vocês acham que isso é alguma coisa que realmente acontece muito? Tanto no que diz respeito à falta de recurso ou ambiente mal configurado, falta de documentação. Esse tipo de coisa vocês colocam como um dos fatores mais impactantes que são geradores, digamos assim, dos incêndios que fazem a gente ficar maluco? No atual projeto que a gente trabalha, eu até diria que não, porque é uma empresa grande, é uma empresa que se preocupa com os dados que ela tem, então ela tem dinheiro, ela tem infraestrutura. Então é aquela história, o backup, ele geralmente não é necessário até que se perca o que você tem, né, e não consiga restaurar. Se a empresa não tiver uma conscientização de que tem que ter todo um trabalho por trás para você poder voltar ao ponto que você estava antes, com pouco tempo e perdendo o mínimo de dados possível, se você não tem, aí você enfrenta os problemas. Nesse projeto a gente não tem, mas eu trabalhei em outras empresas que suportavam bancos de outros clientes e os clientes não faziam backup, não tinham toda a política, ou faziam e não testavam. Aí sim a gente enfrentou problema. Já teve cliente que teve que começar do zero, e aí não tem, né, meu? É sentar e chorar, começar a digitar tudo de novo, porque não tem milagre. Aquela situação bem agradável de chegar e falar, tem que digitar tudo de novo. Essa é uma das frases que o DBA acho que não gosta muito de falar e também não gosta de ouvir. É, mas depois que você fala 100 vezes pro cara que ele tem que fazer o backup e acontece isso, no fundo você até vibra quando acontece, né? É verdade. Wagner, essa questão de falta de recurso, você acha que isso não é um dos principais pontos que acabam gerando aqueles incêndios desesperados? Por exemplo, para você montar um ambiente de alta disponibilidade, seja com Oracle Hack ou com outras tecnologias similares, você precisa ter bastante recurso. Então, você colocaria isso como sendo um dos principais pontos que acaba gerando os incêndios, os problemas e os famigerados desastres? Eu acho que você tem toda a razão, cara. Desastres geralmente não acontecem
acontece em máquina nova, primeira coisa. O bicho pega em disco velho, esse tipo de coisa. A gente sabe que ambiente de alta disponibilidade realmente é uma nota preta. Você tem praticamente tudo duplicado, tudo funcionando junto ali, e na hora que parar, o outro assume e está funcionando. Mas a grana para montar isso é muito alta, então eu concordo inteiramente com você. Recurso é um negócio muito importante para se evitar desastre com banco de dados. Guilherme, você já teve algum tipo de feeling que diz, isso daqui ocorreu porque fizeram mal feito, ou porque o cara que fez não tinha recurso no momento, ou mesmo o projeto foi completamente dimensionado errado, alguma coisa nesse sentido? Quando você está no meio lá do problema, você começa a ter esse tipo de feeling para saber qual foi a origem disso? Então, normalmente, a Sprint ela tem bastante budget para conseguir ter bom hardware, então é bem difícil acontecer problema de desastre desse tipo, mas provavelmente se comprassem hardware mais barato ou gastassem menos dinheiro, eles provavelmente teriam bem mais problema com desastres. Máquinas falham e humanos erram, né? Então não existe 100% de perfeição, mas a proatividade com certeza reduz o tempo de outage e reduz a sua dor de cabeça. Como é que você justifica para o seu gerente de projeto ou para o seu gestor uma quantidade de horas ou uma quantidade de recursos para ser proativo? Qual que é o argumento que vocês falam? Olha, vamos fazer isso para que não ocorra problema. Vocês geralmente colocam números na mesa ou vocês pintam o pior cenário? Qual que é a estratégia que vocês fazem para conseguir recurso, seja de máquina, seja de tempo, seja de pessoa, para evitar os problemas? Porque isso é uma coisa que acontece muito na realidade. Você não vê muitas vezes as práticas proativas serem tomadas porque a pessoa não conseguiu convencer o gestor ou quem tem o dinheiro ou o gerente de projeto. Eu acho o seguinte, a técnica mais usada é o terrorismo, né? Você bota medo no cara, fala o que vai acontecer. Na verdade, se a gente for parar para fazer as contas, dá para você justificar para os caras com muita facilidade. É só mostrar para ele quantas transações que você vai perder se ele perder, por exemplo, 2 horas de transações que foram inseridas no banco dele. O que aquilo representa em dinheiro? O neguinho resolve na hora gastar a grana que você está pedindo. É muito fácil. Bom, no nosso projeto existe um documento que a gente preenche, onde a gente diz o que a gente precisa, o espaço, quantas cópias nós vamos ter, aonde essas cópias vão ficar, qual a retenção, o tempo estimado para a gente fazer um recover do banco. É o que eu te falei, quando a empresa é grande, ela tem toda uma política já montada, né? E quando é uma empresa menor, aí você tem que ir igual o Vagnão falou mesmo, você tem que dizer para ele quais são as 3 regras do DBA. As 3 regras do DBA é a seguinte, a primeira regra... Peraí, deixa eu ver se eu adivinho. A primeira regra, bater no programador, segunda regra, bater na lista e terceira regra, bater no usuário? Quase isso. Não, é assim, a primeira regra é educar o usuário. O DBA sempre diz qual é o jeito certo de fazer as coisas. Ponto. A segunda regra, meta medo no cara. O DBA diz para ele que coisas ruins vão acontecer se eles não ouvirem o DBA deles. Regra 3, crie descontentamento. Se eles recusarem a ouvir as 2 primeiras regras, ferra eles. Deixa o banco cair. Muito bom. Aí tem uma observação, né? Dessas 3 regras tem uma observação. Em alguns casos, é ok você ir direto para a regra 3. Se o cara for muito chato, você já pula 1 e a 2. Isso é praticamente um manual de insurgência, um manual da resistência, digamos assim, da rebelião. Também. Realmente a gente tem essas 3 regras como nossa Bíblia aqui. Eu pensei que você ia falar assim, em alguns casos não é quebre o vidro pra sair, é quebre o vidro e coloca a culpa no DBA Júnior, de preferência Guilherme ou Marcelo. Eu sou o que mais faz merda, então eu preciso deles pra me proteger, a gente é um grupo bem unido nessa parte. É isso aí, Clube dos DBA. Você vê, Wagner, que o pessoal aqui realmente não tá pra brincadeira. O pessoal sabe o que fazer, sabe como contornar a situação e exige respeito. Eu acho legal porque os caras estão sempre unidos também, né? Na saúde ou na doença, um tá resolvendo do outro. Assim que é bom. Mas o Humberto comentou de forma jocosa, brincando dessas regras. Eu acho que, geralmente, em algumas situações de incêndio, de desastre, onde o estresse tá alto, a pessoa tá no seu cangote ali pra mandar você resolver logo, o cliente tá no telefone, tá dando tudo errado, às vezes você tem que ser um pouco, digamos assim, ríspido e bater a mão na mesa e falar, olha, agora é o seguinte, vamos fazer assim, vamos fazer assado, é assim porque eu tô mandando, não tem tempo de explicar. É o famoso, a gente tem que trocar a roda com o carro andando e
não tem tempo pra historinha não. É assim, vamos fazer, vamos resolver. A hora que abaixar a poeira, aí sim, a gente pede as desculpas, coloca a humildade de novo na frente, porque senão não dá certo. No momento de desespero, é aquela história, você tem que resolver de qualquer jeito. Cara, isso é um problema sério, porque tem hora que você tá achando que o negócio vai pra um caminho e você acha que vai resolver em 15 minutos e não volta e dá um erro de outro jeito. Começa a dar um nervoso, rapaz. Tem situações que eu já passei com isso também, que pelo amor de Deus. Ah, com certeza o nível de estresse aí afeta todo mundo e diria eu que o efeito que ele gera é pior no pessoal que tá começando agora. Você, Marcelo, quando passa por uma situação assim de desastre, o estresse realmente te afeta muito. Você começa a tremer, pede pra sair, como você falou. É alguma coisa que atrapalha na sua concentração e na sua capacidade de resolver problemas, já que você tá começando agora? Ah, com certeza. Afeta demais. Inclusive, a proatividade ajuda nisso, porque quando você tá no meio do desastre, você deixa de pensar, às vezes, coisas óbvias e, principalmente, você fica com a sua mente muito focada no problema e não consegue pensar fora da caixa, ou como os americanos dizem, think outside the box. Às vezes o problema está ali na sua frente, é um data file que você sabe como corrigir, mas você não enxerga. Então a pressão e o estresse, eles mudam a forma de pensar. E no primeiro ano isso foi muito difícil para mim, com certeza. E você, Guilherme? No começo também sentiu dificuldade, agora você já está mais capaz para lidar com esse tipo de situação? É aquela história, eu sempre dizia que a gente entra numa máquina do tempo, né? Porque o tempo começa a voar. Você nem repara que o tempo está passando e o problema está acontecendo e de repente quando você vê já passou 2 horas, você falou que ia arrumar em 10 minutos. Mas hoje em dia está bem mais tranquilo. Humberto, você que está trabalhando mais numa posição de líder do time, você sabe que é importante delegar as tarefas, principalmente quando ocorre algum incêndio ou algum desastre. Você já viu gente assim, suar frio para resolver um problema em termos de desastre e o impacto que isso causou nas pessoas? A gente já viu muita coisa acontecer ali, viu? A gente trabalha muito junto. Quando dá um problema sério, alguma coisa mais séria, junta 3, 4 DBA, faz aquela junta médica lá em volta do problema. No caso desse cliente nosso, cada minuto parado são milhões perdidos. Eles não conseguem vender celular para as lojas dos Estados Unidos inteiro. Então é um negócio muito sério e os nossos chefes dos Estados Unidos, eles entram também para acalmar as coisas. Tipo assim, ele fala, eu tô aqui, ele não entende muito de Oracle, nem de tecnologia, mas ele fala, eu tô aqui para segurar os VPs lá, os diretores, para vocês poderem trabalhar em paz. Porque é muita pressão, o pessoal pede status a cada 5 minutos. Então, às vezes, tem uma pessoa só para dar status, tem uma outra só para reportar, para poder deixar um grupo de 3 ou 4 trabalhar em paz. A gente tenta contornar devido ao ambiente ser muito crítico, a gente tem já os esquemas montados. E nunca uma pessoa sozinha, nunca. Sempre 2, 3, já teve caso de entrar 5, de madrugada, cada um da sua casa, todo mundo trabalhando junto, abre uma conferência ali e todo mundo trabalha junto. É um time só. São vários times dentro do projeto, cada time tem vários DBAs, mas quando a coisa aperta, a gente pode chamar uma pessoa do outro time, a gente pega o que está disponível, o que tem de melhor para resolver o mais rápido possível, que não é brincadeira não. É importante que você citou aí a questão da colaboração, da cooperação, de gente que não é da área técnica, mas que joga junto, sabe que a situação é crítica e tem que, às vezes, como você falou, segurar um gestor, ou segurar um stakeholder aí, que vocês estão trabalhando, vocês precisam de espaço de manobra. Para chegar nesse nível que o Humberto comentou, não é fácil, vai, né? Você precisa ter um time bem entrosado. Você já sentiu que, às vezes, demora um tempo para que o time se entrosa, o pessoal chegar nesse nível de, opa, eu sei que o cara é competente, vou segurar aqui o cara que tá espumando de nervoso e deixar a pessoa trabalhar? Isso a gente consegue fazer muito quando a gente se envolve, principalmente quando é só brasileiro trabalhando, aí um defendia do outro. Duro é quando você está trabalhando com um cara de fora. Ou se ele é americano, ou se ele é indiano, sei lá, mas nego de fora do time, tem uns carinha que são ensaboados, que é uma coisa de louco. Que, não, mas não é aqui, ó, da área. É ou não é, Humberto? Você tá ligado como esse negócio funciona. Tem uns caras que não tem noção do que precisa ser feito na parte técnica e, pelo jeito, não sabe gerenciar a pessoa também, porque começa a botar uma pressão num nível que se pega um cara menos experiente, o cara espana e não sai nada. O cara que tá acostumado a trabalhar só no chicote, sabe? Não é assim que funciona. Eu já entrei numa bridge que vice-presidente da empresa entrou, falou assim, tem umas 10 pessoas trabalhando no problema, ele entrou, e que ele se identificou, silêncio total, ninguém falou nada. Aí ele falou assim, o problema está resolvido? Aí o cara falou pra ele, não, a gente tá trabalhando. Ele pegou e falou assim, ok,
eu vou desligar, eu vou entrar de novo em 15 minutos e quero o problema resolvido. Aí desligou. Quando ele desligou, ficou uns 30 segundos de silêncio e o pessoal falou assim, gente, vamos trabalhar. Como é que é? Vamos sair da piscina de bolinha, vamos jogar cerveja fora, vamos tirar o churrasquinho da grelha, vamos resolver, né, pô? Chega de ficar jogando ali na hora do trabalho. Wagner falou, o cara não sabe lidar, né? Muitas vezes não é culpa dele, ele tá vendo o lado do negócio, né? O lado do dinheiro que ele tá perdendo. Ele não conhece a tecnologia, né, a fundo. Sabonetar. Quem que já teve essa prática de tentar dar aquela enrolada, aquele díbrio, aquele olé, aquela ginga, assim, pra ganhar um pouco de tempo e efetivamente resolver o problema? Pode falar sem medo aí do chefe. Pra ser honesto, a gente nunca fez isso, mas trabalha com indiano e eles são craque em fazer isso. Eles veem que tá chegando 1-2 horinhas antes de entregar o shift pra gente, ele já começa a sabonetar pra não ter que fazer mais nada. Entre a gente não teve não, porque como a gente é um time fechado, se um sabonetar pro outro, no final das contas é um ciclo que volta no seu colo de novo. Não tem como escapar. Só queria comentar que vão ocorrer os desastres, como a gente já falou, são diversas situações, tem vários fatores, digamos assim, técnicos, psicológicos, gerenciais e outros que vão estar todos envolvidos aí nessa parte. Agora que já falamos um pouco sobre essa história de desastre, quando eles ocorrem, todos os aspectos técnicos e não técnicos envolvidos, vamos começar a falar agora sobre as nossas histórias, sobre aquelas situações de desastre, o que foi feito para resolver. Então vamos lá, Wagner, conta a sua história de desastre e recover. No mês de julho, eu acabei de mudar de projeto, então estava me ambientando aí ao trabalho novo, usando o DB2, e me pediram para fazer um restore de uma base de produção num ambiente de desenvolvimento, só que nós estamos com uma data para entregar código novo que está em desenvolvimento. Todo mundo esperando o restore do Vagnão para poder trabalhar. E por uma série de pequenos detalhes, eu ia fazer um restore entre instâncias diferentes, com caminhos de arquivo completamente diferentes. Os redirects que eu dava não funcionava de jeito nenhum. E eu estava me descabelando aqui para descobrir por que raio aquilo não estava funcionando. Até que um amigo deu uma sugestão de colocar um pequeno comando do DB2 para geração automática do script. Chega uma hora que você não vê mais o que está acontecendo. E eu entrei nessa fase, o cara me deu uma dica, falou, bota esse comando aqui de geração automática do script, e beleza. Não deu outra, né? Rodou bonitinho, rodou. Botei o banco no ar, vi que tava tudo bonito, vou dormir. É lógico que eu esqueci de rodar o script que foi gerado automaticamente. Quer dizer que eu não tinha restaurado. Lufas! Aí no dia seguinte o usuário, Wagner, tá alguma coisa errada, tá tudo vazio. Wagner, quando você foi pra casa, você tava com aquela sensação de alívio, dirigiu tranquilo, indo pra casa, como quem diz, trabalho bem feito hoje. Exatamente, até mandei um e-mail pra galera, olha senhores, o restore da base tal está pronto, qualquer problema, por favor, entre em contato. Aí a hora que eu chego no dia seguinte, 9 horas da manhã, que eu trabalhei até 1, mas entrava às 9 no dia seguinte, normalmente, já tinha um e-mail de uns caras agradecendo e um terceiro falou, escuta, mas eu tentei conectar, né, tal esquema e em tal tabela, não consigo, não tô achando a tabela tal. Vou lá, dou uma inspecionada, os tamanhos de página lá de cada partição, tudo igual do default, não mudou nada. Eu falei, mas tô olhando o original, que tem 1 milhão de páginas, aqui tem 4.000, o que tá acontecendo? Daí que caiu a ficha, né? Eu não rodei o script que ia de fato fazer o restore. Eu só rodei o script que gerava o script ou o script final. Da próxima vez não pretendo usá-lo para evitar esse tipo de problema. É questão do estresse, cara. Chega uma hora que passa. Rodar script errado, rodar mais de uma vez, esquecer de mudar um parâmetro, é receita pro desastre. A gente que trabalha com informação em script, pronta, direitinho, do jeito que a gente tá acostumado, esquece aquela vírgula, putz, em algum momento isso vai correr atrás de você e vai te pegar. Além das 3 regras do DBA, eu tenho uma outra regra que é minha e eu tento passar pro pessoal que trabalha comigo. E é o seguinte, o melhor amigo do DBA de produção é o cagaço. Cagaço é o nome do seu cachorro, do seu Rottweiler, assim? Do seu pincher? Não, é o medo. É o medo. O DBA que não tem medo, ele não pode trabalhar em produção. Desde que eu comecei a trabalhar, é assim. Eu escrevo um comando, confiro o comando antes de dar o enter,
eu levanto, pego um café, volto, leio o comando de novo e dou um enter. Produção você não pode brincar, produção é um negócio muito sério, custo para você voltar é muito grande, a credibilidade do DBA acaba, então produção é um lugar onde você não pode errar. Quando eu cuidava diretamente dos meus bancos, eu sempre checava meus backups todos os dias. A gente tem ferramentas que checam isso, conectam no banco, vê se está tudo ok, checa espaço, checa inúmeras coisas, entre elas o backup, mas eu sempre entrei e conferi na mão. Hoje eu tô com um time muito grande, mas eu tenho uma pessoa no meu time, o Marcelo e o Santana sabem, eu peço para olhar um relatório todo dia, ver o que aconteceu com cada banco e olhar, porque eu não confio em ferramenta nenhuma. E aí vem a história. Um amigo nosso estava lá trabalhando nesse projeto também e tinha um banco de dados que na ferramenta ele acusava com backup ok, sempre. Na verdade, o banco era a versão 7.3, a gente já tinha atualizado isso para 9, 10, então a ferramenta na verdade não conseguia nem conectar lá. Só que ele não sabia. A ferramenta estava dando um backup ok todo dia. E um belo dia, aquelas máquinas bem antigas, eles desligaram a máquina para uma manutenção e máquina velha quando desliga não volta, né, cara? O disco você tem que ir lá bater, empurrar para ver se ele pega no tranco, para ele acelerar de novo. Você tem que colocar uma fitinha do Senhor do Bonfim perto. Enrolar a fitinha e puxar, né? Igual aqueles motores de lancha para ver se o disco gira. Tinha um colega meu que perguntava se vendia fitinha do Senhor do Bonfim de bobina. Então, e aí o que aconteceu? Desligaram, cara, e a hora que voltou o disco não girava, acabou. Parou o disco e volta o backup. E aí, cara, cadê o backup? Eu falei, cara, cadê o backup? Ah, mas estava aqui, ok, começou a olhar. Não, não tem. E o de ontem? Não tem. E o da semana passada? Não tem. O último backup que tinha era de 6 meses atrás. Aí a gente tentou voltar esse backup, a gente teve que instalar um Oracle 7.3, porque não conseguia voltar com as versões mais novas. Bom, no final das contas, isso ficou 5 dias parado. A sorte é que era um banco totalmente subutilizado, não tinha coisa importante, senão tinha gerado o maior problema do mundo. Mas no final das contas, ele voltou esse backup com 6 meses de defasagem e ainda ganhou um kudos, prêmio lá, um e-mail agradecendo o serviço que ele fez. Mas assim, é porque não era importante, cara. Se fosse importante, ele tinha era passado no RH. Comigo não acontece essas molezas, velho. Chorava pro palhaço me elogiar. Eu lidava com os caras bem chato, né? Os neguinhos achavam que aquele server era sempre culpado de alguma coisa. Então não adiantava você fazer as coisas direito, que o neguinho tava sempre reclamando. Pô, Vagnão, mas você não recebeu nenhum elogio? Eu falei, pô, eu tô esperando. E essas coisas que vocês contam me deixam irado, cara. É impressionante. O pessoal acha que você, assim, é muito ancião pra receber elogio. Cara, eu tenho cara de novinho, rapaz. Sem contar que eu jogava a bola com o Beto, ele parava assim no metade do jogo com a perna distendida e eu continuava jogando lá, né? E os neguinhos não tinha nem coragem de passar perto de mim, senão eu quebrava. Então, um dia que você chegou lá na IBM, todo animado, chegou pra mim e falou assim, cara, você não sabe o que eu fiz ontem à noite? Eu falei, o que, Vagnão? Desci lá na quadra, tinha uns moleques de 18 anos jogando basquete, eu entrei no meio, cara, nós jogamos 3 horas de basquete, eu não senti nada, tô zerado, joguei de igual pra igual com os caras. Eu falei, Vagnão, a diferença é que amanhã eles estão lá de novo no mesmo horário. E você só daqui um mês, na hora que parar de doer. O pior que é verdade, vai fazer o quê? O Beto comentou que na história dele ele ouviu aquela famosa frase, cadê o backup? Essa frase assim pro DBA é horrível de ouvir. É quase como aquela, amor, vamos discutir a relação. Ou se não, amor, dorme no sofá hoje, sabe? O DBA, ele tem medo dessa frase. Eu tinha uma namorada que eu falava, escuta, vai ser DR de novo? DR já era discutir a relação, né? Porque o assunto era só sobre isso, cara. Eu já começava a rir, que era demais. É, a mesma sigla de Disaster Recover, né? Exatamente, muito bom. E você, Guilherme e Marcelo, também preferem ouvir cadê o backup do que discutir a relação? Ou dorme no sofá? Verdade. Eu vou deixar passar essa porque eu não sei o que é pior, né? Eu tô pensando. Tava fazendo o restore de um banco de 20 tera, era para fazer restore de um banco que estava em HP e um AIX, e eu não tinha um HP para fazer o teste, e eu falei que daria certo fazer com o Hot Backup, porque eu tinha testado já com os Solaris e eles tinham o mesmo engine format e era para funcionar. Passou 2 semanas fazendo o Hot Backup, aplicou tudo. Nessa bridge teve uma pessoa que foi lá e falou que não ia funcionar. Eu falei, pô, deixa comigo que vai funcionar, hein? Ah, pronto. Bateu no peito e falou,
Aqui é DBA, meu irmão. Deixa comigo que tá sussa, não é? O pior de tudo é isso, é que ele peitou o cara. Aí depois de uma semana de trabalho, eu acho, foi na hora que só faltava aplicar os archives desse banco, não aplicou o archive. Eu descobri que HP com EX você não consegue aplicar archive. Você só consegue restaurar os datafiles. Depois disso eu tive que trabalhar acho que mais 36 horas para fazer isso com code backup para não ter aplicação de archive, mas eu comecei a aprender a ouvir os outros quando o pessoal tem razão. Eu pensei que tinham te colocado para limpar banheiro, fazer café, alguma coisa nesse sentido. Não, mas foram 36 horas de trabalho seguidas depois. Nossa, você falou aquela frase, na minha máquina funciona, com aquela cara de facepalm. Foi mais ou menos assim. O Solaris funcionou. Assim, no Solaris aqui, é fácil, rapidinho, 2 palitos e tal, e aí de repente não funciona. Não, tem uma coisa errada nesse hardware. Você ficou tentando achar culpado que não fosse você? Quando eu vi que não tinha mais jeito, eu tive que admitir, né? Falou assim, não, pousou um passarinho aqui no fio telefônico, não restaurou. Na hora que eu fiz o solar, eles estavam funcionando. Não, mas eu acho que eu até procurei bug da Oracle, eu até consegui achar um aí só pra me safar um pouco. Caramba, aquele dia você acessou muito o Metalink, hein? Aquele dia eu tava conectado o tempo inteiro. Escolhe a mais vexatória, a mais engraçada, o que você mais se deu mal, por favor. Os nossos ouvintes querem ouvir as pessoas se dar mal. Eles têm aquele prazer masoquista de ouvir o DBA se dar mal. Principalmente se for programador que estiver ouvindo, mas tudo bem. Continua, Marcelo. É com certeza essa. Você quer que eu coloque aquela vozinha assim de depoimento de testemunha que o pessoal põe na TV ou não precisa? Conta não, Marcelo, conta não. O que aconteceu foi o seguinte, o nosso banco de dados funciona em Solaris e ele usa uma ferramenta de terceiro para acessar o datafile. Como é isso? Você vai num binário de uma empresa de terceiro, gera um datafile de, por exemplo, 4 GB e essa ferramenta mantém esse datafile aberto o tempo inteiro. Depois você vai no Oracle e adiciona o datafile lá no Oracle com Alter Database e Add Datafile comum e o Oracle sempre fala com essa ferramenta de terceiro sem saber, porque tem um soft link no lugar do datafile. Então toda vez que o Oracle vai fazer algum tipo de I/O com esse datafile, ele usa essa ferramenta de terceiro. Confia sua alma, o seu emprego para essa ferramenta, em outras palavras. Exatamente. Se der problema, a gente tem que achar o problema na ferramenta de terceiro, senão fica pro DBA. Se não provar que foi a ferramenta de terceiro que causou o problema, vai ficar pra gente. Mas a ferramenta até que é boa. Não, isso é consolidado, isso aí é anos e anos. Geralmente a culpa não é da ferramenta, não. Exatamente. Não dava pra culpar a ferramenta. O que aconteceu? O nosso... Não. Antes de continuar, eu quero que você fale. E quando dá pra culpar a ferramenta? Quando você tá querendo sabonetar, alguma coisa assim? Ainda não apareceu essa situação pra mim, mas eu vou tentar. Se aparecer, eu vou tentar. Você já culpou a ferramenta assim quando não tinha jeito? Eu ainda não apareceu a situação que eu podia culpar ela. Mas se aparecer, eu vou. É só esperando a oportunidade. E no Unix, tanto o Oracle quanto o Golden Gate ficam no grupo DBA dentro do Unix. E você roda um binário dessa ferramenta antes de adicionar o datafile. E eu estava online e chegou um alerta de espaço da nossa ferramenta de monitoração. E também tinha um colega nosso online que foi lá e viu esse warning de espaço. Ele foi lá e adicionou o datafile no mount point, usando essa ferramenta de binário. Só que o que ele fez? Ele rodou o binário, criou o arquivo. E eu, quando rodei esse binário, eu estava conectado como Golden Gate e não como Oracle. Falei, beleza. Aí eu falei, puxa, eu acho que eu fiz coisa errada. Eu não fiz nada demais até aí, porque o meu comando falhou. Aí eu fui lá no mount point, que eu deveria ter criado o arquivo estava lá. Só que quem tinha criado? O meu outro colega. Eu não sabia que estava no servidor. E ele foi lá e ele detonou. No meio do caminho, eu fui na DBA Datafiles, fiz o select. Não, o arquivo não está aqui. Se o arquivo não está aqui, não foi adicionado. E nesse meio tempo, ele adicionou o datafile no Oracle. Ou seja, na hora que eu fiz o select não tava. Um segundo depois ele foi lá e rodou o Alter Database Add Datafile. Aí eu falei o seguinte, eu vou rodar um Alter System Checkpoint. Se você rodar um Alter System Checkpoint, que é um comando do Oracle, ele vai mudar o cabeçalho de todos os datafiles. Vai mudar o Modified Time. Vamos lá, rodei o comando e mudou a data do datafile. A única coisa no planeta que você não faz com o datafile é remover ele. O melhor amigo é o cagaço mesmo, né? Fala assim, Humberto, limpa esse banco daqui, tira tudo daqui. Cara, eu não tiro. Eu renomeio, eu mexo, vejo se tá faltando alguma coisa, se vai dar erro. Se tiver, eu sei que o arquivo tá lá, é só eu voltar. Eu movo pro outro canto. RM eu não dou, velho. Você coloca joelheira, capacete, ombreira, todo tipo de proteção, assim, pra que se der qualquer problema, tem uma Nossa Senhora, assim, do lado da sua mesa também. Exatamente. Mas, pura verdade, eu perdi o medo, fui lá e dei RM no arquivo achando que tava errado, que eu tinha rodado o comando errado. Eu só não sabia que meu colega tinha rodado o mesmo comando com o mesmo caminho, mesmo path. Na hora que eu removi um datafile de produção. Aí o que você faz? Roda a query na DBA Free Space, fazendo um join na DBA Datafiles, vai lá, faz a queryzinha, vamos ver se tá livre. A query não termina. Já tava começando a suar frio ou ainda tava sob controle? Aí eu falei, fudeu. Quando você
chega nesse momento, é crítico. Você começa a suar frio, você levanta a cabeça pra trás assim e fala... hoje vai ser um longo dia. Exatamente, falei. Perdi a manhã inteira. E esse banco, ele ia ter um backup especial. O backup dele não é por RMAN. A estratégia de backup dele é usando o backup a nível de storage. A ferramenta põe o banco em Begin Backup, tira o banco de Begin Backup e a ferramenta é capaz de rastrear todo o bloco que foi mudado nos discos a nível de storage. E depois ela remonta esses data files em outro servidor e você vai lá e aplica os arquivos para deixar ele consistente. Então, é um hot backup. O hot backup funciona mais ou menos como um RMAN. Mas ele rodava de madrugada e não tinha hot backup daquele data file que eu removi, porque ele havia acabado de ser adicionado, foi segundos antes, o meu colega foi lá e tinha adicionado. Se você não tem um hot backup, você pode restaurar um data file com todo o dado que foi gerado no Redo. É um comandinho um pouquinho diferente, alter database, add data file, dá o caminho as e o caminho antigo. Mas na hora, tua cabeça falha, rapaz, mas foram horas. A sorte é que esse data file não tinha praticamente nada dentro dele. Ele foi adicionado e eu removi, não deu tempo do Oracle escrever extent dentro dele. E obviamente, numa situação dessa, num banco que vale alguns milhões, você causar um problema, obviamente, instantaneamente avisa teu chefe. Ó, se der merda, fui eu mesmo e não tem que discutir. Então eu já avisei meu chefe, já botei o pessoal no chat, falei, vamos resolver. Já tinha uns 8 caras atrás de mim. E sempre tem aquele cara, lá na IBM tem pelo menos uns 3 ou 4, que são os papas. Você fala pra ele assim, ó, meu, tá caindo o mundo, tá pegando fogo, tá acabando com tudo. Não, tudo bem, você faz assim, ó. E o cara, na maior calma, faz um comando, vai lá e faz tal coisa. Wagner, você é um pouco assim também ou não? Eu sou o cara que tenta acalmar a galera, mas não porque eu tô dominando a coisa assim não, viu? É só no psicológico mesmo. Mas moçada, calma, vamos com calma. A gente resolve a parada. É ou não é, Humberto? A gente aprende isso depois de se ferrar muito, pô. É de tanto apanhar, né, Wagner? Claro. Não, mas de fato, seria isso. É na hora que deu esse baita problema, avisei todo mundo, testamos o comando. Não, realmente criar o datafile com outro nome dá, ele vai usar o Redo, ele aplicou alguns archives, pediu uns 12 archives e recriou o datafile com outro nome do zero. Lógico que fora dessa ferramenta de terceiro, foi um datafile normal. Mas assim, foi uma situação muito crítica, porque remover um datafile é um absurdo. O DBA sabe o tamanho da merda que faz. Quando você se deu conta do que você tinha feito, além de ter ficado suando frio e ter tido aquela parada assim no coração, você já se imaginou 6 meses em casa de férias? Primeira coisa que passa assim, já pedindo desculpa, eu falei, o que eu vou falar pro meu chefe? Olha só, qual a desculpa que eu vou dar, né? Ele não tá preocupado com o cliente, com os dados do cliente, ele tá preocupado com o ferro que ele vai tomar. Bom, vou contar a minha história aqui. Eu não sei se vai ser muito engraçada. Final do dia, todo mundo cansado, querendo ir pra casa. Quando tá chegando na hora de ir embora, todo mundo já fica naquela expectativa. Tá esperando só o ponteiro do relógio do segundo bater assim nas 6 horas pra ir embora. Na IBM é assim também? Aí depende. Então, e aí o que acontece? Pum, toca o telefone lá do DBA. Vamos lá, vamos enfrentar. Sou guerreiro, sou DBA. Beleza. O que aconteceu? Nessa empresa que eu prestei consultoria, eram várias filiais em vários estados do Brasil. Cada filial com o seu servidor de banco de dados. No caso era a SQL Server, mas enfim, podia ser qualquer outro banco de dados. E aí uma filial parou de responder. Tinha um sistema de monitoria que detectava isso. Se parou de responder, ou é rede, você não sabe o que acontece, ou a máquina pegou fogo, deu enchente, desligaram a tomada para ligar a cafeteira, não sei lá o que aconteceu. Tenta conectar, não consegue, liga para alguém da filial, vê o que acontece. Conseguiram pegar um contato de um faxineiro, que trabalhava lá e falou, as luzinhas aqui estão apagadas. Isso é ótimo para quem tá tentando resolver um desastre, ter esse tipo de informação. Tá começando, vai acontecer. Olha assim, a marolinha, fala assim, vai vir forte. Aí ouve daqui, fala de lá, conversa, várias pessoas envolvidas, descobriu que justamente quebrou um disco lá do servidor. Era um servidor que não tinha hot swap, então não era só pegar, simplesmente trocar o disco, precisava ser acionado o profissional de infraestrutura. Então até o profissional chegar lá, quem que tem que ficar na empresa esperando? Adivinha. Bate aquela depressão, todo mundo indo embora, falando pra você, vamos tomar uma, você lá, não vou não, sabe? Aquele desânimo na voz, enfim. Esperei lá 2, 3 horas pro cara da infraestrutura conseguir entrar, porque sabe como é que é, tem que pedir autorização, passa RG, não é assim, vou entrar para resolver o problema. Empresa séria, empresa que tá preocupada com segurança, não deixa qualquer um ter acesso ao servidor. E aí o cara resolveu, não, era o disco, não sei o que lá, tive que esperar o cara instalar o sistema operacional inteiro de novo, enquanto isso já ia providenciando backup, vendo o que dava para fazer. Conseguiu restaurar lá e realmente, a gente tinha backup, não era o DBA responsável, tinha tudo organizado direitinho, mas até aí tinha que restaurar banco. Restaurar banco é a parte fácil, quando você tem que fazer um disaster recovery nesse sentido. Porque quando o servidor vai para o espaço, com o que aconteceu lá, quebrou um disco, você restaura o
no servidor, depois vem as configurações do banco específica, onde estão os arquivos de dados, onde estão os arquivos de log, permissão, o usuário. Você tem que fazer o sistema entrar no banco de dados, porque o analista de sistema já foi embora faz tempo. Então fica você, como DBA, tem que ter responsabilidade para fazer o sistema entrar no banco de dados que você acabou de recriar. Passaram por isso também? Tem que garantir que o sistema vai entrar no banco? Olha, amigo, isso dá um desespero que eu vou falar para você, viu? É difícil de comentar. Depois que o sistema entrou direitinho, não adianta voltar ao restore. Você precisa fazer o quê? Reindexação. Aquela tarefa agradável que para uma tabela demora 4 horas. E é óbvio que você não pode deixar o sistema rodando enquanto você está reindexando, porque ele está consumindo disco, está consumindo memória e está consumindo os recursos do computador. Então, mais umas 4 horas aí. Você já começa a pensar, putz, devia estar em casa assistindo o jogo de futebol, essa hora minha esposa está assistindo o cara do jornal falar boa noite. Você já começa a se sentir cansado, isolado e perdendo um monte de coisa da sua vida, sabe? Aquelas 5 horas que você nunca vai ter de volta na sua vida? Então, restaura backup, constrói índice, deixa tudo certinho. Eu acho que eu esqueci de colocar um servidor linkado. Não sei se vocês sabem, mas o servidor linkado do SQL Server é que nem o DB-Links, que você consegue configurar conexões entre 2 bancos de dados. E aí o que acontece? Para variar, tinha um trigger de um programador que usava esse servidor linkado. Então eu fiz todo o rollout, toda a documentação, deixei tudo prontinho e naquele ponto específico ficou faltando o servidor linkado. E aí eu já feliz da vida, para casa, já com 10 centímetros de olheira e tentando ir para casa, já completamente cansado. Aquela sensação de dirigir as ruas vazias de madrugada, tentando lembrar se você esqueceu alguma coisa. Vocês já passaram por isso? Nossa, não cara. Tem nem os congestionamentos de São Paulo, né? Pra você se sentir mais isolado do que você já estava sozinho na empresa. Pois é, cara. Andar em São Paulo sem congestionamento, você fala, caraca, o que eu tô fazendo? Alguma coisa tá errada. É o DBA voltando pra casa de madrugada. Não, beleza. Aí você chega em casa, toma um banho, tenta relaxar, mas até você conseguir relaxar já é 7 horas da manhã. Então você tem mais poucas horas de sono, aquele sono agitado. Aí no dia seguinte, você todo feliz da vida, vai se gabar pros seus amigos programadores, analistas. Não, eu consegui voltar a coisa normal. Eu resolvi isso. E ainda dá aquela cutucada no pessoal de infraestrutura. Aqueles HDs lá, aqueles hardware que vocês compram lá, tudo vagabundo. Sua moral sobe. E aí, esse trigger em particular só era disparado se você tinha uma operação grande, uma movimentação financeira grande. Tá armado aquele cenário pra você cair. É que nem aquele desenho animado que a pessoa coloca um monte de folhinha em cima de um buraco, só tá esperando a pessoa passar pra cair. A puca tá armada. O que aconteceu? Como o Murphy é o patrono da nossa área, em particular Murphy adora DBA, o problema ocorreu e não sabe o que era. Olha daqui, olha dali, fica naquele desespero, o coração para, a mão suando, você não sabe se chora, se ri, desculpa que você dá, porque a maioria dos problemas de desastre, você às vezes não sabe o que é. É mais ou menos um pouco com um tuning. Você tem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo, mas não sabe o ponto específico. E aí, meu amigo, vou te falar que nessa história aí eu perdi uns bons 2,5 litros de suor, até achar onde é que estava lá o problema do servidor linkado que eu não tinha criado. Depois que você resolve o problema, vem aquela famosa reunião de... O que aconteceu? Vocês já passaram por aquela reunião de lavar roupa suja, onde todo mundo coloca a culpa no outro e ninguém quer assumir o erro? É o lessons learning. Toda vez depois vamos ver o que nós aprendemos com isso. Exatamente. Como eu trabalhava num projeto que eu tinha um gerente, o gerente estava a par, e meio que estava segurando lá o pessoal, até porque era de madrugada. Ele falou comigo antes da gente entrar nessa reunião com o cliente, falou assim, olha, Mauro, alguém tem que se ferrar nessa história e não sou eu. Uau! É muito bom ouvir isso depois você ficar praticamente 2 dias sem dormir direito e se estressando pra caramba. O que você dá de resposta pra uma coisa dessas? Marcelo, você, se seu gerente de projeto fala isso pra você, antes de entrar numa reunião com o cliente, depois de tudo que você passou, qual que é a sua reação? Pois é, alguém tem que se ferrar. Vamos ver que merda dá. Você encara. E você, Guilherme? Eu falo, eu já me ferrei bastante, né? Vamos descobrir outra pessoa aí. E você, Humberto? O que você tem a dizer quando você ouve essa frase que nem eu ouvi? Cara, eu não sei o que dizer não, mas eu gostei da frase, viu, cara? Eu vou anotar pra tentar usar. Olha só, não foi com essa intenção. Valeu. O que você faria, Wagner, se você ouvisse essa frase antes de entrar numa reunião com o cliente que você sabe que a coisa vai ficar feia? Cara, o que eu faria, eu sei. Agora, nunca ninguém falou isso pra mim, porque eu sou grande e os caras não tiveram coragem. Não tem muito o que falar, tá bom? Vou aguentar a bronca e eu vou ser profissional. Não vou deixar de ser profissional, independente do que aconteça. Vou deixar claro que eu tive as melhores das intenções. Não vou falar que não foi culpa minha, não tem como, todo mundo já sabia o problema. Vou falar que tentei resolver o problema da melhor maneira possível. Vou me desculpar pelo erro e vou falar que não foi intencional.
profissional e que eu já tô mesmo disso pra não acontecer de novo, que é o que se espera de um profissional que fale de uma situação dessa, que a pessoa seja sincera, joga limpo e aguente o tranco, pior que ele seja. Você que gerencia a equipe, Humberto, sabe que você tem que ter esse tipo de atitude nessa situação. A postura desse cara aí, pelo amor de Deus, hein, cara. Tá cheio de profissional assim, acho que todo mundo já deve ter encontrado com algum desses durante a carreira. Tivemos um chefe lá que foi ao contrário, uma pessoa dropou um banco lá, por engano, na hora que o bicho pegou, cara, o diretor lá falou, eu quero o nome da pessoa que dropou o banco. O supervisor norte-americano falou, não, eu não vou te dar o nome. Ele falou assim, você vai me dar o nome, eu estou mandando, eu quero o nome da pessoa. Aí o cara falou assim, então tá bom, põe o meu nome aí, fulano de tal. Nossa, cara, a galera vibrou. Isso é uma postura de chefe. Sabe quando você tá com a moral baixa e ainda ouve uma coisa dessa que a sua moral vai mais baixa ainda, você fala assim, fazer o quê? Vamos tentar salvar o resto de dignidade que eu ainda tenho. Aí entramos na reunião e tal, todo mundo com aquela cara amarrada. Quando você entra numa reunião e a galera já tá com aquela cara amarrada, o cara já fala aquele boa tarde pra você, querendo te esquartejar. Já passaram por isso? Olha, cara, isso é difícil, hein? Como se você fosse uma vaca indo pro abatedouro. Você não tem saída. Dali você não passa. Tentar fazer o melhor que eu posso. E o mais surpreendente de tudo é que não aconteceu nenhum problema. O pessoal de infra tava na reunião e eles realmente assumiram a culpa e tal, falaram que o problema foi do hardware. Foi até uma história engraçada que o pessoal de infra falou assim, olha, quando a gente chegou lá, o servidor não tava funcionando. Aí a gente mexeu, arrumou aqui e tal, ele continuou não funcionando e ainda sobrou essa meia dúzia de pecinha aqui. E aí eu falei, pô, os caras são bons, né? Mas tudo bem. Tem um outro profissional que falou, não, a gente resolveu e tal, e era problema de hardware, feriu o SLA, então parece que o pessoal ficou mais preocupado em receber o valor ou a compensação por causa do SLA do que o foco que deu por causa lá do servidor linkado que eu tinha deixado de criar. Mas enfim, isso são coisas que a gente vai aprendendo. Mas essa situação me marcou muito e é uma coisa que eu sempre falo pros DBAs novos. Tenha dignidade. A situação pode estar a pior possível, mas vai com cabeça erguida e tenta aguentar. Às vezes você tem que ouvir, às vezes tem que bater também, não pode ficar quieto, mas procura ter uma postura digna, seja um profissional e deixar claro que foi uma situação atípica. Eu só acho que tem que olhar de cabeça erguida, mas olha o chão também, né? Porque vai que puseram uma ratoeira aí, rapaz, que situação fica mais preta ainda. Acontece isso. Vou contar uma curtinha que aconteceu num cliente nosso aí um tempo atrás também. O cara fazia o backup dele, era Linux, e ele usava um programa para compressão, não era gzip, eu não lembro o que era um desses share da vida aí. Então ele tirava o backup e comprimia as coisas com essa ferramenta aí, não é uma ferramenta consolidada. E um belo dia precisou de voltar o backup, e eu sei que na hora de voltar o backup, cara, esse negócio não descomprimia o que ele comprimia. E aí não teve jeito, cara, foi um dos casos que ele perdeu tudo também. Não é só fazer o backup, de vez em quando você tem que voltar ele pra ver se é íntegro o que você fez. Isso é uma coisa que o Wagner sempre fala, ele não tem medo de backup, tem medo de restore. Exatamente, eu sempre falo essa frase porque, meu Deus do céu, cara, restore é uma pedra no sapato. O Humberto querendo mostrar um bom serviço para o cliente, nós também. Você vai no banco, roda um Alter System Checkpoint e não termina o comando. Comando que devia rodar rápido e demora, nossa senhora, aí nos primeiros 5 minutos você até dá um desconto, não, é assim mesmo, sei lá, deu um gargalo, sei lá onde. Quando começa a passar ali dos 5 e devia rodar instantâneo, realmente você já começa a ficar com o pé atrás. Não rodou o checkpoint, ele não acessava alguns data files, a gente não conseguia identificar qual. Na hora ali não tá indo, cara, não tá comentando algumas transações aqui, a aplicação tá pouco impactada ainda. Nessa hora o Humberto já tava com 70 a 90 batimento cardíaco sentado e falou assim, vai dar merda, e já avisou o chefe, já avisou a aplicação. Eu já tava com os potinhos de remédio assim, tudo em cima da mesa, Humberto? É aquela história, né, cara, o data file tava inacessível já. Mas pra que o cara rodou um checkpoint, meu? Deixa o Oracle lá, às vezes ele não vai acessar e mais tarde volta, pô. Dando bronca no podcast, não basta participar, tem que levar bronca. Tinha como, a gente tomou hora de message lá, eu tive que rodar pra testar, rapaz. Eu adoro rodar comando à toa. Perfeitamente. Ouvintes, por favor, ouçam o Marcelo. Repita a frase, por favor. Isso vai ser alguma coisa que nós vamos colocar e imprimir aqui na parede da empresa, para todos ficarem atentos. Comando de monitoração de log office e datafile eu adoro rodar só pra ver se o banco tá ok. O que eu mais gosto de fazer é diagnosticar problema. E na hora ele fala, tá dando merda. Aí nós fomos ver e falou, vai ter que baixar o banco. Nossa, isso em termos de Oracle em produção é de suar frio. Nossa, certeza, né, cara? É tipo assim, ISLA, né? Baixar banco é perder lá os 99,999%. Baixar banco é fácil, velho. Difícil é subir, né? Aquele Alter da Open ali, cara, é o comando mais longo da eternidade, cara. Você dá o Open, se ele responde na hora, porque falhou.
Se ele demora um pouquinho, ele tá funcionando. Mas o que é um pouquinho, né? Se ele responde rápido, você fala, pegadinha. Cadê a câmera escondida? Se ele não achar alguma coisa, ele já falha na hora, né? O ideal é ele demorar 2, 3 segundos. Não responde. Aí de repente fala, não, agora tem que responder. Responde. Aí ele passa dos 4, 5 segundos e fala, tem coisa errada de novo. Terrível. Caramba, como a nossa vida é sofrida. Nossa, a gente fica sofrendo por causa de um comando. Tem gente que fica sofrendo porque a mulher deixou, fica sofrendo porque ganha pouco, fica sofrendo porque o time perdeu. E o nosso medo, assim, é o Startup Inbound, Startup Open. Tentamos baixar o banco, o comando não respondia. Nem abort, nem mediate. Processos lá. Chamamos o SA e falou o seguinte, vai ter que matar. E nem a gente tá conseguindo matar os processos. Na hora que falou que vai ter que matar, que o Humberto achou, agora não faz mais recover. Nessa hora a gente já tava com 3 DBA em volta do computador, mais um no telefone e o Humberto tava longe. E um dos DBA mais experientes falava, não, tá sossegado, vai, mata que sobe. O Humberto falou assim, ó, negócio seguinte, avisa pra ele que eu já tô respirando por aparelhos, eu já tô sob efeito de medicamento, já tô na UTI. Ele tá famoso pelo pânico dele, é impressionante. Com certeza, foi pânico total. Mas aí a gente viu que tinha uns datafiles não dual que não tava sofrendo checkpoint há dias. E a gente teve que usar archive de dias atrás pra conseguir fazer o recover do banco. Mas foi um parto, rapaz, foi um estresse total. Tem algumas situações assim que realmente são fora do controle. Você diria, Humberto, que por mês você passa por uma dessas, pôr a mão no peito e falar, meu Deus, tá batendo em forma irregular aqui. Cara, eu não gosto nem de falar, não. Nos últimos meses tá muito tranquilo, tá fora da média, viu? Já foi bem pior, nós estamos passando uma maré boa ultimamente. Desde que eu cheguei de férias, né, Santana? Tá vendo? Por isso que eu digo que eu sou mais novo que o Humberto. Eu não passo mal assim, cara. Tá bom, Vagnão, tá bom. Não, isso é verdade, acho que no mês de maio foi o mês que o Humberto tirou férias, mas teve tanta média. A gente tem um bate-papo, um programa de mensagem instantânea que fica 9 DBAs na mesma janela. Tá lá a notícia de dólar, vai falar que o dólar subiu e fala assim, nossa, e dá um enter no bate-papo. Cara, o que aconteceu? O que caiu? Já vem aquele estresse total, aquela preocupação. Se for o Humberto no chat, ele já começa a ter infartar. Não, cara, eu tenho que zelar pelo banco do cliente, cara. Vocês me matam, vocês me dão trabalho demais, tá louco. Vocês têm aquela plaquinha lá que o pessoal põe em construção? Estamos há 0,1 dias sem acidentes, alguma coisa assim? Não, cara, a gente não punha porque tinha que trocar todo dia. Todo dia tinha acidente, mas agora a maré tá boa, viu? Agora dá até pra pôr a plaquinha já. Agora que já falamos aqui sobre as nossas histórias, já discutimos vários aspectos relacionados aos incêndios e aos desastres, vamos falar um pouco sobre o que o ouvinte que está querendo trabalhar na área de banco de dados ou que já trabalha pode fazer para não ter que marcar a cirurgia de ponto de safena, que nem o nosso colega Humberto já deve ter marcado e desmarcado algumas vezes. O cateterismo resolveu só. E pra gente normalmente é apendicite. Dá 2 anos o DBA ele perde a peito. Vamos lá discutir um pouco sobre as soluções que podem ser utilizadas. A gente já falou um pouco sobre a questão de recurso e aspectos relacionados à proatividade, mas é importante lembrar que esses recursos, eles só funcionam quando a gente tem não só a parte tecnológica, mas também a parte de atitude. Eu acho que já ficou claro aqui que todos os nossos participantes são comprometidos, se preocupam, não são aqueles caras que apertam o famoso botão de dane-se e não estão nem aí. O Humberto deixou claro que a vontade do cliente é importante. Depende do que é aceitável para aquele cliente, tanto que o cliente pode gastar. Aceita voltar um backup, perder meio dia de serviço? Não aceito, quero voltar tudo. Você aceita subir o banco num outro nó? Faço isso agora para você? Ou você quer ficar 2 semanas restaurando um backup de um banco gigante? Então, é tudo muito relativo, mas por via de regra, se você tem o backup e se você faz os testes, na hora de voltar, vai voltar. E se não houve falha humana e o procedimento foi seguido, a tendência é que tudo funcione normalmente. Só que tem várias etapas aí no meio que podem complicar a situação. O DBA tem que estar em cima, ele tem que fazer o backup dele, ele tem que conferir o backup, ele tem que voltar esse backup de vez em quando em algum lugar, para garantir que o dia que precisar, ele vai conseguir voltar. Essas situações, por mais tristes que sejam, fazem parte do dia a dia. Um dia você vai cair numa dessas. A hora que aconteceu o desastre, não adianta você dizer que faltou planejamento, que faltou investimento, que faltou caramba. Você tem que botar as coisas para funcionar. A primeira coisa é manter a calma e botar a bola para frente. Você tem que sair rodando e ver o que está acontecendo
fazendo. E o mais rápido possível. Geralmente é uma boa ideia você ter uma equipe atrás disso. Um cara só, muitas vezes, dependendo do tamanho do trabalho, ele vai perder a sequência das coisas. É sempre bom ficar esperto e estar atento a algum detalhe importante, mas com a ajuda de outras pessoas. E antes de ter o tal do desastre, senta com o seu gerente, discute com ele, convence o cara a gastar dinheiro, porque que vai dar bobagem algum dia vai dar, mas você pode evitar isso com investimento. E as empresas precisam aprender que precisam investir nesse tipo de coisa. Isso é um ponto importante. Eu acho que vale a pena lembrar que sempre quando ocorre um problema, desastre, ou uma situação muito inesperada que o pessoal tem que sair correndo para resolver, sempre vai ter aquele cara que gasta mais tempo reclamando, achando um motivo, do que efetivamente resolvendo. É aquela história de você falar para a pessoa o seguinte: olha, a gente pode ficar aqui discutindo o que aconteceu, de quem é a culpa, o porquê, ou a gente pode sentar e começar a resolver o problema. Qual vai ser? Infelizmente tem algumas pessoas que ainda têm esse tipo de atitude. Geralmente a pessoa já tá de saco cheio, tá com o botão dane-se apertado, querendo sair da empresa. Lá nesse projeto mesmo, o cara removeu um data file de um banco e eram tipo 5 para 6, o fretado tava saindo. Aí o cara chegou para um outro que tava de plantão, porque lá tem o pessoal que cuida durante o dia e depois do horário toca o pager do cara que tá de plantão. Mas o cara removeu o data file e foi embora. Falou: ó, eu tenho que pegar o fretado, o pessoal provavelmente vai te pingar aí mais tarde para resolver um probleminha. Porra, cara, provavelmente e probleminha. Entrou no ônibus e foi embora. Duas palavras assim que fazem qualquer pessoa ficar feliz da vida. Provavelmente e probleminha. Queria perguntar para cada um de vocês que colocassem qual é a primeira melhor prática, a segunda melhor prática, a terceira melhor prática que cada um de vocês sugeriria para evitar desastres. A primeira das melhores práticas que eu proponho é o que o Humberto falou durante a nossa conversa. Faça backups frequentemente e teste o que você fez. Isso é fundamental, porque descobrir na hora H que o seu backup não retorna é um desastre, você tá ferrado e pode passar na RH também que o bicho vai pegar. A segunda, convença seu gerente a investir dinheiro em estrutura. Menos dados e menos dinheiro a sua empresa vai perder, quanto melhor equipado isso aí tiver. E a terceira coisa, eu acho que tenha profissionais que mantenham a calma e saibam que o trabalho todo vai depender da calma que eles têm no momento desses. Então vamos tocar o barco, porque não tem mais o que chorar, vamos resolver e acabou. Ter uma boa política de backup e restore é universal, né? Você não tem como fugir. Você saber o que você está fazendo backup, como você vai estar fazendo esse backup, aonde você está fazendo backup. Quando eu digo aonde, é a performance do seu backup, porque não adianta você fazer um backup num disco que demora 3 dias depois para fazer o restore. Eu diria que a segunda, mantenha todo mundo informado de o que é um backup e o que é um restore, porque o pessoal informado, eles vão ter noção. Uma vez o cliente estava pedindo: vamos fazer o backup desse banco porque a gente vai decomissionar ele. Ele é um banco stand-by. Você fazer um backup de um banco stand-by não tem lógica, porque quando você voltar ele, você vai ter que aplicar os archives do primário. E se a pessoa não estiver bem informada, ela não tinha noção que demoraria alguns meses para terminar de aplicar o archive que ela queria. E a terceira é sempre manter tudo muito bem monitorado. O status do seu banco, a performance do seu banco e os seus scripts funcionando para saber se tem alguma coisa fora dos padrões, você ficar informado do que aconteceu. A primeira é ter o backup. A segunda é sempre testar, como o pessoal já falou. Nunca deixar para saber se seu backup funciona ou não na hora que você vai precisar dele. E a terceira é sempre ter espaço, porque muitas vezes você tem um backup lá que só pode rodar no final de semana, você tem uma janela pequena para rodar ele e não verifica se você tem espaço ou não para terminar esse backup, e chega no final ele falha por causa de falta de espaço. Então sempre tem um espaço suficiente para aguentar esse backup. Fazer backup do que você fez, restaurar, ver se está funcionando direitinho, estimar o tempo, explicar para o pessoal quanto tempo vai demorar, dependendo da solução. A solução ideal seria você resolver o problema, nem que seja de forma paliativa, para poder botar o cliente no ar de novo e depois você correr atrás para arrumar a casa. Então eu gosto de hack, dependendo do desastre, se cair só um nó, o cliente continua no ar. Eu gosto de banco de dados replicado. A gente tem alguns casos de bancos importantes que ficam em 2 data centers em cidades diferentes. Eles são mais ou menos iguais. Se cai um, as aplicações podem apontar para o outro, vai ficar um pouco sobrecarregado, mas não tem impacto. Eu gosto do stand-by, quando você pode ter um banco stand-by, que é o DataGuard do Oracle, aplicando os archives constantemente, ele está sempre atualizado. Se cair o principal, você abre o stand-by, você disponibiliza na hora para o cliente, depois você corre atrás. Então eu acho que é importante voltar para o cliente o mais rápido possível. Humberto, Oracle Flashback também? Você colocaria nessa lista aí de tecnologias? Também, para a gente já resolver o problema
problema com isso também. Já voltamos também. Eu acho que o importante é você liberar a aplicação para o cliente, para minimizar o prejuízo. E depois a gente corre atrás do que tem que ser feito. Agora que a gente chegou nesse momento onde a gente já falou bastante sobre história, as melhores práticas, muitos assuntos relacionados com a questão de desastre e recovery, eu queria abrir um espaço para cada um dos participantes falar suas considerações finais e também indicar os seus contatos e, obviamente, agradecer pela participação. Pessoal que precisar falar comigo, quiser falar, o meu e-mail é humberto.ferreira@gmail.com. Estou no Facebook também, procurar pelo meu nome, encontra lá. A conclusão que você tira de um bate-papo sobre disaster recovery é o seguinte: o seu sistema de TI praticamente não vale nada. O que vale são os seus dados. Existe um estudo sobre empresas que sofreram grande perda de dados e não tinham uma política de disaster recovery planning. É um estudo mundial. Dessas empresas que perderam uma grande massa de dados e não tinham um plano de recovery, 43% delas, que é quase metade, nunca reabriram. 51%, que é mais da metade, fecharam no prazo de 2 anos. Só 6% sobreviveram, continuam depois de 2 anos. Então, quer dizer, é uma coisa para se pensar, não é brincadeira. Ainda bem que você não falou que a sua conclusão era a seguinte: todos nós que somos DBAs vamos ficar gordos, carecas e com problema de coração de tanto resolver problema. Achei que isso aí estava subentendido já. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de ter participado hoje aqui. Meu e-mail é gsantana com 2 N's, @gmail.com. Também pode me encontrar no Facebook como Guilherme Santana. Estou sempre online também no Gmail. E uma consideração final é sempre lembrar de nunca fazer backup na torre ao lado, que ela pode cair também. Meu nome é Marcelo Henrique Gonçalves, dá para me achar no Facebook, é muito fácil. Meu e-mail é um pouco complicado, é billmask@gmail.com, Billmask. O Twitter é Billmask, o Skype é BillmaskBR. Queria fazer uma consideração final aqui importante de que a nossa profissão, ela trabalha com a alma da empresa. A empresa depende muito do DBA e realmente foi muito interessante fazer essa conversa, esse bate-papo, valeu a pena, eu acho que foi muito legal, espero que o pessoal aproveite bastante. Primeira coisa, eu queria agradecer ao pessoal ter aceitado o convite que a gente fez. A gente precisava de gente experiente para fazer uma gravação de um assunto importante como esse de hoje, e eu acho que não podia ter uma equipe melhor para a gente poder conversar. Para o ouvinte que está aí acompanhando a gente depois de tanto tempo falando, pelo amor de Deus, se lembre, se preocupe com desastre e recuperação. Um dia esse negócio vai te pegar, fica preparado para isso. Então, com isso a gente termina mais um episódio do Database Cast. Esse episódio aqui focando em desastre e recovery. Falamos bastante sobre como agir nessas situações, motivações, o que passa na cabeça, aspectos psicológicos, aspectos técnicos. Focamos um pouquinho mais no Oracle ou algumas tecnologias específicas, mas eu acho que foi bem interessante. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.